Esse é o exemplo que nós temos das Escrituras. Bom, quando os apóstolos morreram, quando João, o último dos apóstolos, morreu, todo o que nós chamamos hoje de Novo Testamento já estava escrito e já estava circulando como palavra de Deus. Após a morte do apóstolo João, não houve outros homens, não foi sucedido a outros homens aquela mesma autoridade que repousava sobre aqueles outros 13, os 12, mais o apóstolo Paulo. Essa autoridade, ela então foi transferida para a palavra de Deus. Então hoje nós temos aqui na palavra de Deus, por isso que nós dizemos que somente as Escrituras, por isso que nós dizemos que uma das marcas da igreja saudável é ter a Bíblia como nossa única fonte de orientação e de revelação. O Senhor Jesus pastoreia localmente as suas igrejas hoje, através do que Ele expressa aqui na sua palavra, na Bíblia, que é a palavra de Deus. E o que acontece hoje é que o Espírito Santo inspira alguns homens. Que homens Ele inspira? Não apenas um. E aí nós vamos ver, irmãos, a modelos de liderança de igreja equivocado, de governo de igreja. Eu diria equivocado, não necessariamente pecaminoso, não necessariamente herético, mas modelo de igreja que você tem um homem que manda de cima para baixo e ele que ordena, é assim que eu estou mandando, e dessa forma. Eu lembro que desde 2012, desde 2011, eu tenho pregado e protestado contra isso. Na verdade, nós temos dito que o modelo de liderança local da igreja não é de um pastor, e eu tenho dito mais, não existe pastor no Novo Testamento, pastor com P minúsculo, existe só um, o supremo pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. Todos os outros, aqueles que nós chamamos de pastores hoje, são apenas os gerentes das fazendas. Eu digo fazenda porque a gente faz analogia com ovelha, né? Então, são apenas os gerentes das ovelhas ali, da fazenda do Senhor Jesus Cristo. Tá? Somos apenas isso. Mas vamos continuar usando esse termo pastor, até para a gente se referir àqueles que a Bíblia chama de presbítero que preside. É a maneira como a Bíblia chama, né? Mas vemos nesses textos aqui que lemos, de Atos capítulo 20, que é assim que o apóstolo Paulo procedeu em todas as igrejas, e é assim que o apóstolo Pedro, quando escreve às igrejas, ele se dirige, ele escreve aos presbíteros, ele se refere aos presbíteros da igreja, homens que foram escolhidos, eu não diria eleitos, mas reconhecidos pela igreja, porque se são eleitos por Deus. O máximo que uma assembleia de uma igreja local pode fazer é reconhecer aquilo que Deus já escolheu. Igrejas hoje, igrejas locais, muitas vezes elas podem escolher homens segundo o seu próprio coração, e nós temos visto isso aí por aí. Como que tem que funcionar? A liderança, o modelo bíblico de liderança da igreja local é uma liderança plural, não apenas um único homem, mas pelo menos mais de um, 2 ou mais, que devem ser escolhidos para serem presbíteros. E qual é o papel do presbítero? De acordo com o que nós já vimos aqui de Atos, capítulo 20, versículo 28, 1 Pedro também nos diz a respeito disso, se eu não me engano, capítulo 2, versículo 5, se eu não estou enganado agora, homens escolhidos para apacentar o rebanho. Esses homens escolhidos para apacentar o rebanho são aqueles que Deus, dentre as ovelhas, é uma das ovelhas que dentre todas as outras, né, Deus elege para supervisionar. Então, nesse sentido, eu digo isso desde
posso datar aqui desde 2011, né? Que o pastor não é melhor do que ninguém. E eu não tenho, irmãos, nenhum medo de me colocar em posição de igualdade como qualquer um de vocês. Não sou melhor do que nenhum de vocês. Não sou mais santo do que nenhum de vocês. Provavelmente, e esse provavelmente aí é com 101% de certeza, eu sou pior do que vocês. E com 99,% de certeza, pior do que todos vocês juntos. No entanto, foi da misericórdia de Deus, foi da vontade de Deus, me colocar aqui como alguém para supervisionar o rebanho. No entanto, eu nunca reivindiquei isso para mim sozinho, mas nós precisamos de ter mais pessoas, precisamos de orar e pedir a Deus: Senhor, levanta outros, porque não é para ser um sozinho, não é para ser um no lugar do outro, mas levanta mais e mais líderes, levanta mais presbíteros nesta igreja. Talvez você queira se colocar, e tem que ser homem, tá? Não pode ser mulher. Eu não vou pregar sobre o porquê não pode ser mulher hoje, talvez outro dia eu pregue sobre isso, mas é bíblico, é a palavra de Deus. Os presbíteros têm que ser homens. Nós devemos pedir a Deus que Deus levante outros, mas o Senhor Jesus, é Ele quem escolhe, e é Ele quem dita essas normas e qualificações, e ela está em 1 Timóteo capítulo 13, você pode abrir sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 3, e acompanhar comigo. A igreja, ela deve ser pastoreada, ela deve ser apacentada, ela deve ser, né? Eu vou aqui fazer um neologismo aqui, né? Episcopalizada. Episcopos, como aparece aí em 1 Timóteo capítulo 3. Esta é uma declaração digna de todo crédito. Se alguém almeja o episcopado, está vendo? A liderança, ao presbiterato, de fato deseja algo excelente. O apóstolo Paulo então está dizendo: olha, a melhor coisa que você poderia desejar, irmão, é ser alguém na liderança da igreja, na liderança espiritual da igreja. Você deveria almejar isso, desejar isso com toda a força de sua alma. Só que é o Senhor Jesus Cristo, o próprio Espírito Santo falando para nós aqui, irmãos. É Ele quem dita quais são as qualificações. Pode ser qualquer um de nós aqui? A resposta é sim e não. Sim, pode ser qualquer um. Qualquer um. Olha agora aí para o seu vizinho, olha agora para os irmãos que estão aqui. Lembre-se agora daqueles que não estão aqui nesse momento e que são membros desta igreja local. Poderia ser qualquer um desses irmãos. É claro que pode. Mas ao mesmo tempo, não pode ser qualquer um. Por quê? O texto vai nos dizer quais são as qualificações. É fundamental, pois, que o bispo seja irrepreensível, ou seja, aquele que vai ocupar o presbitério, ele tem que ser irrepreensível. Talvez a palavra irrepreensível seja uma das 15 qualificações, mas provavelmente aqui é um título, né? Olha, para ser presbítero, e aí eu poderia dizer muito mais para ser pastor, né? O presbítero presidente, porque o pastor, fazendo aqui analogia comigo, eu sou um entre os líderes, cujo nome bíblico é presbítero, só que eleito, escolhido para presidir esse concílio aí. Mas qualquer um que almeja o episcopado, ele tem que ser irrepreensível. Como ele será irrepreensível? Veja então, não pode ser qualquer um, no sentido de qualquer pessoa que chegou, qualquer um que levanta a mão, eu quero, ele tem que ser irrepreensível. Como que ele será irrepreensível? O texto começa: marido de uma só mulher. Irmãos, isso aqui dá pano para manga. Pode ser que ele esteja se referindo à questão de bigamia, poligamia, que ainda, veja, nas escrituras, Deus nunca
aceitou a poligamia. Deus tolerou no Velho Testamento por motivos que agora também o tempo não nos permite explicar, porque Deus tolerou. É a misericórdia de Deus a razão de não sermos consumidos. Mas não foi esse o propósito do coração de Deus, porque Ele disse que o homem, pela boca de Adão, deixará o homem a sua família e unir-se-á à sua mulher, não às suas mulheres. Então Deus nunca planejou que os homens tivessem duas mulheres, ou o contrário, uma mulher tivesse dois maridos. Isso nunca esteve nos planos de Deus. No Novo Testamento mais ainda. Mas talvez aqui, por essa prática ainda, principalmente por parte dos gentios, então a pessoa se converte, e aí, se ele se converteu já tendo mais de uma esposa, aí a coisa é complicada para se tratar, mas enfim, só que ele estaria desqualificado, ele jamais poderia se tornar um presbítero, seja um presbítero presidente, um pastor, um presbítero que vive do ministério, vive de tempo integral do ministério, seja um presbítero que tem a sua vida secular, mas que atua como liderança espiritual na igreja. Para ser um presbítero não pode ter duas esposas. Já outros interpretam aqui que não pode ser divorciado e casado de novo, porque Deus, e aí olhando lá para Mateus capítulo 9, capítulo 19, se não me falha a memória, considera a pessoa divorciada como ainda ligada àquela anterior. É a interpretação de muitos, ou então alguém ou então não, principalmente alguém que tem a esposa, mas tem casos, Aí a gente já entraria em outro tipo de impedimento, o que seria isso, um adultério, um pecado gravíssimo. Mas qualquer que seja a interpretação aqui, irmãos, é um desqualificador, já começa por aí. Veja que ele vai dizer mais tarde, o Senhor Jesus vai dizer mais tarde aqui nesse texto, que o que almeja o episcopado, ele tem que governar bem a sua família. Deus começa com a família. E você veja que os maiores atentados hoje de pessoas endemoniadas, satanistas aí fora, é atentar contra a família, é querer destruir família. E o que é família do ponto de vista bíblico? Homem, mulher e filhos. Isso é família. Qualquer coisa diferente disso, homem, mulher e filhos, isso não é família. E é o que eles estão atentando aí fora. Seja equilibrado, sóbrio, prudente, ter domínio próprio, cheio de bom senso, discreto. Eu poderia gastar um pouco mais de tempo falando sobre o significado de cada uma dessas palavras, mas começa com ser irrepreensível, ser marido de uma só esposa, ser alguém equilibrado, alguém sóbrio, alguém discreto, tenha domínio próprio, alguém que tenha autocontrole, alguém que seja ordeiro, alguém que seja decoroso, de bons costumes, seja respeitável, honesto, correto em todas as suas transações, em todas as suas relações, seja hospitaleiro, capacitado para ensinar, apto para ensinar, disposto a ensinar, alguém que não vá depois reclamar, olha, hoje não dá para eu fazer o discipulado, não dá para ir para o culto hoje, não dá para eu ensinar, hoje olha, arruma outro para ficar no meu lugar. Ou seja, o presbítero tem que ter essas qualificações, está o tempo todo disponível para isso. São qualificações aqui, digamos assim, positivas, mas tem outras que a gente poderia ser dita como negativa. Não deve ser apegado ao vinho. Esse aqui é um caso sério, irmãos, me permita gastar 5 minutos em relação a isso. É bem verdade, e eu preciso ser honesto com você, não há uma proibição bíblica
para a total e a mais absoluta e completa abstinência de álcool. Eu não posso dizer isso porque a Bíblia, de fato, ela não diz isso. Agora, o texto aqui diz, não apegado, não dado ao vinho. Precisamos lembrar que o apóstolo Paulo vai dizer para esse mesmo Timóteo mais tarde, toma um pouco de vinho por causa das tuas constantes dores de estômago. E era o vinho alcoólico, é o mesmo vinho. Ele não poderia tomar um vinho como se fosse um remédio, no caso de Timóteo, era exatamente isso. E ao mesmo tempo proibir tomar esse remédio, abstinência total e restrita. Eu lembro de quando, ainda jovem, alguém chegou para mim e falou o seguinte: olha, você não pode nem chupar bala de licor, né? Às vezes há um outro prato aí que tem gente que coloca vinho, coloca cerveja, né? Um frango, uma carne, um negócio desse. Você tem que perguntar antes, se tiver, você não pode porque é pecado. Eu cheguei a ser tão radical dessa forma. Mas é verdade que a Bíblia não diz isso, só que há uma recomendação tácita, explícita para o sacerdote, o sumo sacerdote, não fazer uso de bebida alcoólica. E se a gente for ver que aqui os presbíteros, os pastores, eles estão numa posição análoga, parecida com a de sumo sacerdote, eles não deveriam beber. Agora, pode um pastor beber socialmente? Aquele pastor que sim, não, eu só bebo quando eu quero, eu tenho controle, eu só bebo no fim de semana, ou eu só bebo uma vez por mês, ou eu só bebo nos aniversários. É possível que tenha pessoas com essa capacidade de controle, sim, eu creio que isso é verdade, alguns conseguem. Agora, irmãos, pecado, a palavra de Deus nos diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, o apóstolo Paulo dizendo aos Coríntios, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Em Romanos 14, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: pecado não é o que você faz, pecado é quando se o que você faz provoca escândalo na outra pessoa. De fato, irmãos, a bebida alcoólica, ela não tem nada de bom. Não tem nada que uma bebida alcoólica, não tem prazer nenhum que uma bebida alcoólica possa proporcionar para você, que a água pura não possa proporcionar. Se é se refrescar, se é se hidratar. E eu tenho a mais absoluta convicção de que a alegria do Espírito, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, que o Espírito Santo pode dar para você aquela sensação, mas eu tenho certeza de que essa alegria que a cachaça, a cerveja, ou seja lá o que for, pode proporcionar para você, o Espírito Santo pode lhe dar. Eu ouso dizer aqui então, irmãos, que o bispo, o presbítero, ele não deve consumir álcool de maneira nenhuma. E aí não deve consumir nenhuma outra droga. Os outros podem. Se eu quero ser presbítero, eu não. Essa é uma das frases que o fundador da OM escreve num livro seu e que eu mais gostei. Os outros podem, eu não. Eu gostaria de me estender mais, mas o tempo urge, né, irmãos? Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não amante de dinheiro, não ganancioso. O bispo deve ser também alguém que governa bem sua própria família. E aqui o entendimento é que o bispo deve, o pastor, o presbítero, ele deve ser alguém cujos filhos que estão debaixo do seu teto sirvam a Cristo. Também aqui não há assim algo taxativo, irmãos, mas alguém cujos filhos não são de fato os filhos que vivem debaixo do teto da pessoa, né? Evidentemente que é isso. Se o filho já saiu de casa ou não mora com o pai, é outra história. Mas ele deve ter problemas em relação a ocupar a liderança ao presbiterato, sabendo educar seus filhos a serem submissos com todo o respeito.
Porquanto, se alguém não sabe governar sua própria casa, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não deve ser recém-convertido, a fim de que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também é necessário que tenha bom testemunho dos de fora, para que não seja envergonhado, nem caia na armadilha do diabo. Veja que essa outra qualificação, a pessoa tem que ser o bispo, o presbítero, ele tem que dar bom testemunho, não apenas os irmãos aqui de dentro, mas os lá de fora. E o certo seria, na hora em que vamos votar para que alguém seja eleito como presbítero, como líder da igreja, e perguntar para o vizinho, e perguntar para o patrão, e perguntar para as pessoas próximas, para aqueles parentes mais distantes, como é que é, o que você acha dele, é boa pessoa, dá bom testemunho, porque os de fora também têm que dar bom testemunho. E olha que eu já ouvi de pessoa que nem é nada no sentido de liderança na igreja, perdão, talvez o termo aqui possa ter parecido assim muito desrespeitoso até, né? Eu me corrijo com isso, alguém que não ocupa nenhum, né, é membro, inclusive membro recente, por ter dado mau testemunho, uma outra pessoa disse, aquela pessoa lá da igreja, ela age dessa forma, por que eu não vou agir? Aí a gente tem que, o máximo que eu posso dizer é falar assim, olha, cada um vai dar conta de si para Deus, você não deve copiar os maus exemplos dos outros. Imagina se isso fosse de um presbítero da igreja. Veja então, irmãos, que a palavra de Deus nos orienta com relação a isso. Uma igreja saudável é uma igreja que tem uma liderança saudável, uma liderança, um presbitério que realmente tenha essas qualificações. Então não é o pastor da igreja, e nesse caso específico aqui, não é o pastor Vinícius que escolhe fulano, ciclano ou beltrano, não sou eu que escolho, quem escolhe é o próprio Senhor Jesus Cristo. Nós poderíamos fazer uma ordenação de presbítero semana que vem, vamos convocar uma festa, todos os irmãos que preenchem essas qualificações aqui, vamos fazer isso, e como eu gostaria, irmãos, você não imagina o quanto eu oro por isso, o quanto eu oro pela vida de todos os irmãos aqui da nossa igreja, às vezes ao meio-dia, às 3 horas da tarde, às vezes de madrugada quando eu perco o sono, aí eu acordo, eu falo, eu vou lá orar, e oro e peço a Deus, Deus levanta lideranças, eu reconheço as minhas limitações, as minhas falhas, eu falo, Senhor, traz outros, eu não quero ser dono da igreja, eu não quero ser o único, mas levanta outras pessoas, eu sei as minhas limitações e precisamos de pessoas que possam preencher outras necessidades da igreja, outras necessidades da liderança, outras necessidades para a edificação dos santos, porque, irmãos, não existe ninguém que tenha todos os dons. A uns Deus colocou como professores, outros como administradores, outros como pessoas com capacidade de socorrer, outros com habilidade para aconselhar, outros com habilidade para ir visitar, encorajar, orar, pregar, enfim. Romanos capítulo 12, versículo de 6 a 8, nos falam dessas diferenças de dons. Eu olho para aquele texto, eu sei perfeitamente quais os que eu tenho, quais os que eu não tenho. Eu peço a Deus, essa é a minha oração, Senhor, levanta outros obreiros, levanta outros presbíteros para a igreja. Que o Senhor Jesus nos ajude, mas eu queria falar mais tempo, mas o nosso tempo já chegou no final. Queria incentivar você. O que nós aprendemos disso? O que nós podemos tirar de prático disso? Primeiro, irmãos, a liderança da igreja local, o modelo bíblico de liderança, é uma liderança plural. Segundo, principalmente no que diz respeito ao presbiterato, é claro que em outras áreas da igreja, Deus levanta mulheres, como eu disse, eu não tive tempo para falar, mas as mulheres não estão impedidas de atuar na igreja,
de discipular, de ensinar. Não é essa a questão, tá bom? Mas o tempo não dá para eu falar sobre isso. Mas na questão do presbiterato, sim, ela é exclusiva aos homens. Então, outra questão prática que nós podemos ter, outra aplicação, é dizer isso: será que Deus não desejaria que você ocupasse essa brecha, né? Esse lugar no muro, como diz Neemias? Coloque-se diante de Deus, fala: Senhor, eis-me aqui, usa-me, envia-me, eu quero ser bênção nas tuas mãos. Outra coisa, irmãos, ore por nós, ore pela igreja, ore pela sua igreja, para que Deus continue, para que Deus levante mais obreiros, para que Deus capacite mais obreiros, para que Deus ajude esses irmãos a serem de fato irrepreensíveis, e assim possamos crescer em graça, em sabedoria, e a igreja será, como diz Efésios 4:12, né? Edificada, firmada na rocha. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Nosso Deus e Pai celestial, te agradecemos, ó Deus, pela tua graça, bondade e misericórdia, e pedimos hoje, Senhor, levanta a liderança na nossa igreja, levanta aqui homens para pastorearem o rebanho, Senhor. Também pedimos que o Senhor use as mulheres para serem as ajudadoras de seus maridos, de líderes, e que elas também exerçam o trabalho que lhes compete fazer na Igreja de Cristo. Deus, em nome de Jesus, leva-nos em paz e segurança, guarda-nos e livra-nos de todo o mal, que a tua graça, o teu amor e a tua paz, o teu consolo seja com todos, em nome de Jesus. Amém.